Tudo em 6 minutos. Um oferecimento. Revista Dinâmica. Um novo conceito em informação e conhecimento. Olá! Esse é o primeiro programa da série Tudo em 6 minutos. O objetivo desse programa é que se possa ter algumas informações sobre a área de educação em pequenos programas. Nada que fosse cansativo, nada que fosse exaustivo. Então, a proposta está lançada, tudo em 6 minutos. Eu primeiro quero me apresentar. Sou a professora Terezinha Machado, tenho mestrado em Educação pela Fundação Getúlio Vargas, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista na área de educação à distância. Trabalho atualmente no ensino superior das Faculdades Integradas Simonsen. Bem, vamos ao primeiro assunto da série. Uma coisa que está sendo assim bastante debatida, televisão, revistas, jornais, é a questão da mudança proposta pelo MEC para o vestibular. O vestibular, desde o tempo que eu passei por ele, nunca atendeu aos anseios sociais. Porque, na verdade, a gente sabe que existe uma indústria por detrás do vestibular que segura as rédeas para que não haja mudança. Por quê? Porque os cursos, ditos melhores cursos, pagam os professores a peso de ouro, os alunos, obviamente, também pagam suas mensalidades a peso de ouro, e com isso, normalmente, esses cursos já são famosos em terem os primeiros lugares em todos os vestibulares. Obviamente que isso se constitui uma pequena parcela da sociedade, a famosa elite. Não temos como passar sem elite, nem elite financeira, nem elite intelectual. Mas nós outros, que não somos elite, ficamos pensando, onde está a justiça em relação ao processo seletivo para a entrada na universidade? Bem, na época que eu fiz o meu vestibular, ainda foi na época que não havia a Sesgran Rio. A Sesgran Rio entrou imediatamente no ano que eu entrei na faculdade. Então, cada faculdade fazia o seu vestibular de forma isolada. Tinha o seu conteúdo, tinha a sua forma de fazer a seleção, lançava seu edital e assim a coisa acontecia. Eram pouquíssimas vagas. Me lembro que naquela época existia o famoso excedente. O aluno passava, mas ele ficava excedente. Quando eu passei para a UERJ, para a primeira graduação que eu fiz em Português e Literatura, eram 40 vagas. Vocês podem imaginar que a cidade do Rio de Janeiro, na década de 70, ter para uma faculdade de letras 40 vagas é brincadeira, não é? Pois é, mas era o que acontecia. Logo depois, a sociedade já vinha reclamando da famoso contingente de excedentes. Os alunos terminavam, vamos dizer assim, os seus cursos clássicos na época, científico, normal, e não conseguiam vaga nas universidades públicas. Então havia uma grande inversão. O aluno com posses pagava um bom curso para pré-vestibular e ocupava as vagas das universidades públicas. Enquanto isso, os alunos com uma dificuldade maior, eles tinham que pagar a faculdade particular, porque eles eram excedentes das universidades públicas. Bom, com o início da Sesgran Rio, o vestibular passou a ser unificado, houve um programa único e as pessoas faziam pontos para que pudessem chegar até as universidades. Evidentemente que isso, ao passar dos anos, foi se complicando, o contingente de alunos foi aumentando, até que a gente chegou ao momento de hoje. Depois de praticamente mais de 20 anos, em um ano o MEC quer fazer a modificação do vestibular. Bom, imaginem vocês, se em 20 anos essa coisa toda vem se avolumando em termos de demandas sociais, o número de alunos egressos do ensino médio foi aumentando e as vagas continuam do mesmo tamanho. Embora a gente saiba que existem várias salas ociosas nas faculdades públicas, quando a gente percorre seus departamentos,
não há nenhum processo de aumentar, ampliar o número de professores para atender a novas demandas. Bem, já se falou de cotas, né? O problema de cotas ainda não está resolvido e já se passou por um outro problema. De repente, não mais do que de repente, o MEC anuncia que vai usar o Enem como um novo parâmetro de acesso às faculdades. Muito bem. Qual nossa grande surpresa? Já vai ser para esse ano. Quer dizer, nós brasileiros precisamos ter um pouquinho mais de calma no tratar de educação. Educação não pode ser, de repente, para daqui a pouco, para depois de amanhã. Nós temos que ter uma reflexão do que nós queremos e para onde nós vamos. E você que está me vendo, você concorda com essa mudança já para esse ano?